Tudo bem, pessoal? Inicialmente é uma alegria muito grande estar falando com os novos alunos do 7º ano, desse ano de 2021. Apesar dessa videoaula estar sendo gravada ainda no final de 2020, né? Mas ela só será assistida aí no início de 2021 pelos novos alunos. Então é uma alegria muito grande para todos nós professores da equipe do 7º ano em estar podendo reiniciar o ano com uma nova turma, todo mundo aprovado, tá ok? Bom, eu vou me apresentar, eu sou o coronel da reserva, Renato César, sou o coordenador da disciplina de português do 7º ano e também professor de português do 7º ano, tá ok? Nós vamos dar início a uma série de videoaulas nesse período de nivelamento, preparando vocês para a AESP centralizada, tá ok? Então, nessa nossa primeira aula, nós vamos falar sobre o texto narrativo, elementos da narrativa, as partes do enredo, né? Relembrando aquilo que vocês já viram no 6º ano, tá ok? E talvez, né, dando aí uma abordagem mais direcionada para o que vai ser cobrado de vocês na AESP centralizada, tá bom? Bom, então, para quem quiser acompanhar, né, o material dessa aula, ele está disponibilizado lá no AVA, tá ok? Então, quem quiser somente ver minha imagem, né, pode estar acompanhando o vídeo, mas aqueles que gostam de acompanhar com material escrito, pode ou imprimir e estar assistindo a aula olhando o material escrito, ou mesmo pode minimizar, né, a imagem, ficar só com o som, né, da minha voz e ir acompanhando aí pelo material que eu postei no AVA, tá bom? Fica da forma em que cada um achar melhor. Bem, então vamos dar início à nossa primeira aula do nosso período de nivelamento, né? Relembrando o que é o texto narrativo, tá? Então, o texto narrativo é a representação de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos reais ou fictícios, tendo por base alguns elementos centrais. Então, vamos primeiro entender essa primeira frase. Então, vocês veem que o texto narrativo, ele vai representar tanto um acontecimento, pode ser feito, como uma série de acontecimentos, tá ok? Então, não necessariamente precisa ser um acontecimento só, pode ser uma série de acontecimentos ou somente um acontecimento. E eu chamo a atenção que esses acontecimentos, eles podem ser reais ou fictícios, tá certo? Então, por exemplo, vocês vão aprender no 7º ano a narrativa policial, né? Mas eu só vou usar ela como exemplo, que eu acho que vai ilustrar bem. Vocês podem, por exemplo, fazer uma narrativa policial real, né, de um crime que realmente aconteceu no plano piloto, né? E aí vocês vão estar narrando aquele crime que realmente aconteceu, né, na vida real, aqui em Brasília, no plano piloto. Ou, por exemplo, vocês podem criar uma história ou, né, ler um texto, né, de um dos autores renomados, Agatha Christie, por exemplo, que tem ali uma narrativa policial fictícia. Tem um crime, mas é uma história inventada ali, né? Vocês lendo aquela narrativa, vocês veem que tem todos os elementos ali de uma narrativa policial. Só que aquele crime, na realidade, ele não ocorreu. São todo baseado, né, em acontecimentos fictícios, tá ok? Então, eu estou dando o exemplo da narrativa policial, mas isso serve para qualquer texto narrativa de aventura, de ficção científica. Vocês vão aprender isso em mais detalhes no 7º ano, tá ok? Mas só relembrando então a matéria do 6º ano, né? O texto narrativo, ele é isso, ele é a representação ou de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos reais ou fictícios, tendo por base alguns elementos centrais, que vai ser justamente o foco da nossa aula de hoje. Entender quais são esses elementos centrais, tá? Mas, para que o texto receba a classificação de narrativa, obrigatoriamente ele precisa contar um fato, fazer um relato. Então, nem
todo texto que vocês vão produzir será uma narração, tá certo? Ele pode ser, por exemplo, né, uma dissertação, uma descrição. Então, para que ele seja uma narração, que é o que nós estamos relembrando, ele obrigatoriamente precisa contar um fato, fazer um relato, tá ok? Senão ele é um texto, mas ele não é uma narrativa, não é um texto narrativo, tá ok? Então, esse fato não precisa ser real, verdadeiro, né? A gente já viu isso, né? Então, esse fato ele pode ser fantástico, imaginário, literário ou não, tá? Então, resumindo isso tudo que eu falei, né? Vocês, para identificarem uma narrativa, né? Ou produzirem, né? Redigirem uma narrativa, vocês têm que contar um fato, fazer um relato, tá? E esse fato, então, ele pode ser real ou não, né? Se ele, no caso, for real, né? Ele vai ser ali verdadeiro, um fato que aconteceu na realidade. Se tem o exemplo de um relato de um crime que aconteceu em Brasília, no plano piloto, e aí vocês vão contar esse fato, fazer esse relato. Mas ele pode ser fantástico, imaginário, quer dizer, uma coisa da imaginação do autor, né? E pode ser literário ou não, tá ok? Então, por exemplo, o exemplo que eu dei, né? Se vocês forem ler um texto narrativo, por exemplo, da Agatha Christie, é um texto, é uma narrativa literária, mas ele pode não ser literário. Por exemplo, um policial está fazendo um texto narrativo de um crime que ele está investigando, por exemplo. Não é um texto literário, mas nem por causa disso deixa de ser uma narração, tá ok? Então, prosseguindo, tá? Tal acontecimento é contado dentro de um enredo, por um narrador, em algum lugar, num determinado tempo e sobre um ou vários seres. Então, com essa frase, vocês já começam a entender que o texto narrativo, ele contém alguns itens, que são exatamente os elementos da narrativa. Quais são eles? O narrador, o personagem, o espaço, o tempo e o enredo, tá ok? Nós vamos aprender cada um desses 5 elementos da narrativa, né? Hoje, nessa primeira aula, nós vamos ver em mais detalhes o enredo, né? Que é um dos 5 elementos da narrativa, né? Ou seja, um dos 5 itens que compõem o texto narrativo. Mas existem, além do enredo, outros 4 que vocês vão aprender, ou melhor, revisar, né, que vocês já aprenderam no 6º ano, nas aulas posteriores, né, que são quais elementos? O narrador, o personagem, o espaço e o tempo, tá ok? Então, hoje, nós vamos concentrar no enredo. Então, lembrando, né, que o enredo, então, ele é um dos 5 elementos da narrativa. E o enredo, o que é o enredo, né? O enredo de um texto é a sequência de acontecimentos que montam a história em si, tá ok? Então, quando eu falo em enredo, ele vai ser uma sequência de acontecimentos que vão montar a história do seu texto narrativo, né? E essa sequência, ele é constituída de 4 partes, que são exatamente as partes da narrativa, né? Que são as partes do enredo. Quais são as 4 partes do enredo? A apresentação, a complicação, o clímax e o desfecho, tá certo? Então, nós vamos, na aula de hoje, relembrar cada um desses 4, melhor dizendo, cada uma dessas 4 partes do enredo, tá certo? Então, vamos começar com a primeira parte, que é a apresentação. O que é a apresentação? É a parte do texto em que são apresentados alguns personagens e expostas algumas circunstâncias da história, como o momento e o lugar em que as ações se desenvolverão. Então, normalmente, quando vocês vão pegar um texto narrativo, a apresentação vai vir logo o quê? No início do texto, não é isso? Por quê?
Porque no primeiro ou nos primeiros parágrafos, né, dependendo, às vezes pode ser um livro, né, um capítulo, um primeiro capítulo do livro, mas independente se é um parágrafo só, se são vários parágrafos, se é um capítulo, é logo no início do texto narrativo, vem a apresentação. Por quê? Porque nessa parte do enredo estão sendo apresentados alguns personagens da história, expostas algumas circunstâncias da história, né? Particularmente o momento, o lugar em que as ações da história se desenvolverão, tá? Eu chamo a atenção que essa parte do enredo, chamada apresentação, alguns autores chamam de introdução, tá certo? Então, tanto faz eu chamar de apresentação como de introdução, são sinônimos, se referem à mesma parte do enredo, tá ok? Eu vou chamar aqui de apresentação, mas se vocês virem introdução, é sinônimo de apresentação, tá? E a introdução, né, ela vai justamente fazer isso, a apresentação das personagens, particularmente situadas no tempo e no espaço, tá ok? Bom, a partir daí nós vamos para a segunda parte do enredo, né, que é a complicação. O que é a complicação? É a parte do texto em que se inicia a ação, tá ok? Então, por algum motivo, acontece alguma coisa ou algum personagem toma uma atitude que dá origem a transformações no estado inicial. Então, a complicação é uma parte do enredo que vai vir depois da apresentação, né? Então, na complicação é onde ocorre o quê? O desenvolvimento da ação do meu texto narrativo. E na complicação, uma coisa importante é que justamente nessa parte do enredo é apresentado o conflito, tá certo? O que vem a ser o conflito? Conflito é o problema a ser resolvido pelas personagens, tá certo? Então, todo texto narrativo vai ter um conflito, tá certo? Então, o conflito vai ser esse problema a ser resolvido pelas personagens. E esse conflito, ele é apresentado em qual parte do enredo? Na complicação, tá certo? Na complicação também, né, as ações se desenvolvem até chegar ao clímax, né, que vem a ser o quê? A terceira parte do enredo, né? Então, nós já vimos a primeira parte, que é a apresentação, né, também chamada de introdução. Vimos a segunda parte, que é a complicação, né, que é onde ocorre o desenvolvimento da ação, é onde é apresentado o conflito, né, que é o problema a ser resolvido pelas personagens. E aí, então, nós chegamos na terceira parte do enredo, que é o clímax. Então, o que vem a ser o clímax? O clímax é o ponto da narrativa em que a ação atinge seu momento crítico, grave, perigoso, de crise, tornando inevitável o desfecho, que vai ser a próxima parte do enredo, tá certo? Então, vocês veem que o clímax é aquela parte do enredo em que a ação do texto narrativa vai atingir o seu momento crítico, grave, perigoso, de crise, tá certo? Que é aquela parte que justamente você vai ter um momento de tensão ali máxima do seu texto, né? Por quê? Porque justamente ele vai fazer com que tenha que ter um desfecho, né? Que é o desfecho? É a quarta e última parte do enredo, né? E que vem a ser o meu desfecho? É a solução do conflito produzido pelas ações dos personagens, restabelecendo o equilíbrio na história, né? Então, o desfecho vem a ser o quê? A conclusão do meu texto, tá certo? Então, por isso que é a última parte do meu enredo, né? Que é justamente também a última parte da minha história, do meu texto narrativo. E vai ser essa parte final da história, por quê? Porque vai ter uma conclusão, vai ter um desenlace da história. Então, aquele conflito
que ele foi apresentado para o leitor lá na terceira parte, né? Que vem a ser, melhor, desculpa. Então, aquele conflito que foi apresentado para o leitor na segunda parte do enredo, que vem a ser a complicação, só agora na quarta parte, que é o desfecho, que ele vai ser o quê? Solucionado, tá certo? Então vocês observam que o enredo ele segue uma sequência natural, né? Vamos relembrar aqui para vocês para ficar bem fixado na mente de vocês, né? Então o enredo ele vai começar com a apresentação, né? Que também é chamada de introdução, que é aquela parte inicial do meu texto, que eu vou apresentar ali alguns personagens, vou dar o contexto, né, que se insere, as circunstâncias da história, né? Vou situar os personagens no tempo e no espaço, né? Então essa vai ser aquela parte inicial do meu enredo, né? Logo depois eu vou para a segunda parte, que é a complicação, né? Que aí vai se iniciar a ação, e na complicação, que é a segunda parte do meu enredo, vai ser apresentado o conflito, né? Que é o problema a ser resolvido pelas personagens, né? A partir daí nós vamos para a terceira parte do enredo, que é o clímax, né? Que vem a ser o quê? O ponto da narrativa, que a ação vai atingir seu momento crítico, seu momento grave, perigoso, crítico, seu momento máximo de tensão, e vai tornar inevitável a minha quarta parte do enredo, que é o desfecho. O que vai ocorrer no desfecho? A solução do conflito, né? A conclusão, a parte final da história, tá certo? Então vocês observam que é bem tranquilo, tá certo? Então, pessoal, o que é importante disso tudo, né? Na prova, vocês têm que, primeiro, né? Vão identificar um texto, se é um texto narrativo ou não, né? Então, lembrando que para ser um texto narrativo, obrigatoriamente, ele precisa contar um fato, fazer um relato, e esse fato, né? Ele não precisa ser real ou verdadeiro, ele pode ser fantástico, imaginário, pode ser literário ou não literário, né? E sempre o texto narrativo, ele vai ser a representação de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos reais ou fictícios, tendo por base alguns elementos centrais, que são 5, né? Quais são os elementos da narrativa? O narrador, o personagem, o espaço, o tempo e o enredo. Nessa primeira aula nós vimos um desses 5 elementos da narrativa, que é o enredo. Vocês ainda vão ver, relembrar, melhor dizendo, né, que vocês já viram no 6º ano, os outros 4 nas próximas aulas, tá certo? Que são o narrador, o personagem, o espaço e o tempo. E lembrando então que o enredo, né, que é um dos 5 elementos da narrativa, ele vai ter 4 partes, né? A apresentação, também chamada de introdução, a complicação, o clímax e o desfecho, tá certo? E lembrando, né, que o conflito é apresentado na segunda parte, que é a complicação, tá bom, pessoal? Então, basicamente, essa matéria, vocês veem que é bem tranquila, né? E é justamente para isso nós estamos iniciando, né? Uma coisa muito importante para vocês nesse período de nivelamento, né? Aproveitem, né? Vocês vão estar assistindo a videoaula, então particularmente o pessoal que está assistindo a videoaula, eu acredito que está assistindo por não estar presencialmente nas aulas, né? Então é importante que vocês procurem relembrar realmente, tá ok? Nós vamos estar sempre focando com vocês aqueles pontos principais, né? Que vão ser aqueles pontos que vocês têm que ter bem fixados na mente, porque são os assuntos mais importantes do 6º ano, né? Então, esse período de nivelamento, vocês vão fazer a AESP centralizada. O que vem a ser essa AESP centralizada, né? Vai ser uma prova, né, que vai relembrar
vai, melhor dizendo, avaliar vocês, né, nos assuntos que são considerados os assuntos core, né, quer dizer, os assuntos principais daqueles que vocês aprenderam no sexto ano. Obviamente não seria possível em um ano inteiro a gente resumir em um mês, né? Então a DEPA ela selecionou aqueles assuntos principais que todos os colégios militares do Sistema Colégio Militar do Brasil estão ministrando nesse primeiro mês, tá certo? E essa prova então vai ser uma prova centralizada, que vai ser a mesma prova para os 14 colégios militares, tá certo? Então, justamente para quê? Para que de uma maneira uniforme, todos os colégios militares estejam relembrando, né, revisando nesse período de nivelamento aqueles objetos de conhecimento que são entendidos como os essenciais para os alunos que concluíram o sexto ano. Tá ok? E eu até aproveito para dizer aqui para vocês, pessoal, nessa primeira aula, né, é muito importante realmente, independente, né, dessa AESP centralizada, que é, né, o objetivo principal de vocês. Essa prova vai definir batalhão escolar, né, já é uma prova, né, vai ter, em princípio, né, um caráter de uma AP, mas tem toda, né, um tratamento como se fosse uma AE. Então, assim, é logo a primeira prova de vocês no ano e é uma excelente oportunidade para vocês. Por quê? Porque vocês estão começando o sétimo ano revisando a matéria do sexto ano, né? Mesmo no ano passado, eu já estava aqui no sétimo ano e eu dizia isso aí muito para os alunos, né, que estavam começando o sétimo ano, né? O sétimo ano é um ano assim, muito importante. Por quê? Porque ele aproveita parte da matéria do sexto ano, né? Revisa essa matéria, aprofunda, e o que vocês vão aprender no sétimo ano vai ser base para o oitavo ano. Então a matéria do sétimo ano é fundamental para o oitavo ano, tá certo? Então é muito importante vocês fazerem um excelente sétimo ano, né? E vocês estão tendo essa oportunidade de já começar o sétimo ano revisando os assuntos principais do sexto ano. É uma oportunidade de ouro para vocês, tá certo? Então, tem, logicamente, esse objetivo da AESP centralizada, né? Mas também eu chamo a atenção para vocês de aproveitar essa oportunidade para realmente começarem o sétimo ano com a matéria do sexto ano bem fresca na cabeça, tá ok? Por quê? Porque, por exemplo, vocês vão relembrar algumas classes gramaticais que vocês viram no sexto ano, que vocês vão ver outras classes gramaticais no sétimo ano que já vão ter como base o que vocês aprenderam no sexto. Então, justamente, às vezes, se vocês não lembram daquela matéria do sexto, poderiam ter uma dificuldade nas classes gramaticais do sétimo ano. A mesma coisa os textos. Então, por exemplo, a gente está vendo o texto narrativo, né, que é uma sequência tipológica. Nós vamos ver outras sequências, né? Vamos nos textos ver vários tipos de textos narrativos, né? Então o sétimo ano ele vai aprofundar e vai ampliar alguns conhecimentos que vocês tiveram no sexto ano. Então por isso que é fundamental essa revisão, tá certo? E vocês vão ver que, por exemplo, essa parte do texto narrativo, né? Vocês vão ter praticamente uma aula para cada um dos elementos da narrativa, que é justamente para quê? Para que vocês realmente reforcem bem, tá certo? Por quê? Porque mais adiante, no sétimo ano, vocês vão ter que ficar fazendo muita produção de texto, né? E vários desses textos, né, vão ser textos narrativos, né? Então, por isso que é muito importante vocês estarem bem consolidados na mente de vocês realmente o que é um texto narrativo, porque a partir daí vocês vão ver diversos tipos, né? Narrativa policial, narrativa de ficção científica, narrativa de aventura, só para citar algumas delas, né? Então, mas todas elas partem, né, do que?
da característica que é peculiar a todas elas, que é o quê? Ser um texto narrativo. Então, se ele é um texto narrativo, vocês têm que saber, né, o que é um texto narrativo, o que é um texto narrativo, quais são os elementos da narrativa, né? E dentro dos elementos da narrativa, né, a gente começou hoje com o enredo. Quais são as partes do enredo? A partir do momento que vocês identificarem um texto narrativo, qual é o parágrafo ou os parágrafos que caracterizam a apresentação do enredo, né? Você já sabe que é o primeiro, os primeiros, aí vocês vão ver. Qual é o parágrafo ou os parágrafos que vai apresentar o clímax para vocês, né? Qual é o parágrafo que vai ter, ou os parágrafos vai ter o desfecho, né, do enredo. Então, isso é importante para quê? Para vocês não pura e simplesmente saírem decorando. Parte do enredo, apresentação, também chamado de introdução, complicação, clímax e desfecho. Mas e aí a partir daí, na hora que vocês olharem um texto, qual é a parte do texto que se caracteriza por ser a apresentação, né? Então vocês têm que saber identificar isso no texto, tá certo? Então por isso que é importante vocês não se limitarem a estudar saindo decorando. Vocês têm que entender, né, a matéria e saber identificar, tá certo? Então, na aula de hoje, particularmente isso, né? Saberem o que é um texto narrativo, né? Quais são os 5 elementos da narrativa, né? Dentre esses 5 elementos narrativos, nós aprendemos um deles, que é o enredo, e quais são as 4 partes do enredo, também chamado das partes da narrativa, que são quais, né? A apresentação, também chamada de introdução, a complicação, e na complicação é onde é apresentado o conflito, né? O clímax, que é a terceira parte do enredo, e a última parte do enredo, o desfecho, que é onde vai ocorrer a conclusão da história, né? A parte final da história e a solução do conflito, que foi apresentado lá na complicação. Tá bom, pessoal? Então, a aula de hoje eu procurei reforçar bastante, ser até repetitivo, tá certo? Para quê? Para que fique bem incutido na mente de vocês quais são os aspectos principais, tá certo? Então, procurem praticar isso tudo que eu estou dizendo, lembrando que o material escrito dessa aula, né, que está aqui gravada, vai estar postado lá no AVA, tá certo? Então, não se limitem a ficar assistindo a videoaula. Então, para aqueles que não acompanharam o texto escrito junto com a videoaula, acessem esse material lá no AVA, tá certo? Que vai ser justamente o material correspondente à nossa aula 1 do nivelamento, tá ok? Então, tudo isso que eu falei vai estar lá por escrito para vocês. Então, leiam todo esse material, tá certo? Ele é extremamente importante e vai cair na ESP centralizada, tá bom, pessoal? Então, essa foi nossa primeira aula. Quero encerrar ela mais uma vez dizendo que é uma grande satisfação e alegria estar iniciando mais um ano letivo com vocês, né? Recém-promovidos aí ao 7º ano. Parabéns pela aprovação no 6º ano. A gente sabe que foi um ano de 2020, né, bastante difícil para todos vocês, né, pela situação da pandemia. Então vocês estão de parabéns, né, por terem se dedicado, se esforçado e tendo sido promovidos, né, ao 7º ano. E agora uma nova missão começa, tá certo? A missão do 7º ano. Então eu desejo a vocês muito sucesso, muita sorte, muita felicidade para vocês nesse ano de 2021 e que vocês tenham um desempenho ainda melhor do que vocês tiveram no 6º ano, tá bom? Felicidades e até a nossa próxima aula. Tudo de bom. Até logo.